Vamos fazer essa leitura, a leitura do nosso texto bíblico básico, está em Romanos 7, versículo 22, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, e Efésios 3, do 16 ao 21. Eu lerei o primeiro, e os irmãos o seguinte, assim sucessivamente. Vamos fazer uma leitura responsiva. Repetindo aí, Romanos 7, versículo 22, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, e Efésios, capítulo 3, do 16 ao 21º versículo. Os irmãos que já marcaram aí na Bíblia, os que têm revista, já está aí, na página da lição. Bem? Romanos capítulo 7, 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Vamos novamente, 2 Coríntios 4, 16. 1, 2, 3. De dia em dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Arraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O versículo 21. A esse na igreja, por Jesus Cristo, em todas, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nosso textuário está em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição passada, nós tivemos aí com muita propriedade, até mesmo recapitulando outras lições, na lição passada nós até demos uma panorâmica na questão do homem na sua forma integral, o homem tricotômico. E essa lição, ela fechando esse ciclo da conceituação da tricotomia, nós temos a Paulo ali falando sobre a renovação do homem interior. No próximo slide, por favor. Então, nesse trimestre, nós tivemos o homem como o ser biológico, corpo físico, tato, paladar, olfato e audição. O homem como ser psicológico, a sua alma, intelecto, volição e sentimentos, a vontade. O homem como ser teológico, seu espírito, consciência, fé, intuição e comunhão. Mas antes de qualquer coisa, próximo slide, nós precisamos conceituar a questão do renovar. Alguém poderia citar, o que você entende por renovar? Pode falar alto. Renovar refazer. O que mais? Transformar. Modificar.
tem um pouquinho de cada coisa, né? Você tem ali, falando no slide, que o renovar ele envolve todo esse tornar novo, e introduzindo novos elementos, substituindo algo novo do mesmo tipo, né? É uma renovação. Então, pelo Aurélio aí você vê no slide, recomeçar ou voltar a fazer algo após interrupção. E aí você pode remeter até para a questão da queda, em que o homem, ele rompe aquela comunhão com Deus, e o Senhor traça todo um plano para que essa comunhão seja restabelecida, renovada, tornar nova, né? Próximo slide. No hebraico, um dos significados para a palavra renovar, hadash, é revitalização, frescor, vivacidade, coisa nova, né? Então, quando nós falamos sobre renovar no hebraico, você tem aí, você ouve, a palavra nos fala, né, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí Deus, ele nos dá vida, e vida em abundância. Isso é renovação. Está tornando novo. Você está voltando a viver uma vida espiritual com Deus. Aí, Salmo 19, 7, a Bíblia afirma que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Baseando isso, então, nesse conceito hebraico, refresca a sua alma, renova a sua alma. Ainda que nós olhemos para a lei com a questão de ela apontar o pecado. Mas esse apontar o pecado, ele visa a renovação de toda uma aliança, que você vê na concretização, na plenitude dos tempos, em Cristo, que sem pecado cumpre toda a lei. Amém? Próximo slide. Fechando aí a nossa introdução, então nós temos o homem interior. Essa conceituação, porque nós falamos o tempo todo de forma tricotômica, né? E quando você chega nessa lição, você tem uma dualidade, você tem o homem interior, o homem exterior. E aí você pensa, puxa, mas nós estamos falando de tricotomia. Então, conceituando aí, como está na nossa revista, essa visão do homem interior, ela está mais ligada, aí na imagem, você olhando, ao nosso espírito e à nossa alma. E o homem exterior, ao nosso corpo. Vamos fazer uma distinção aí? Abra aí em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver um homem falando a respeito tanto do homem exterior quanto do interior. 2 Coríntios, capítulo 12. Acompanhe, que eu vou estar fazendo uma distinção em cada parte aí desse trecho, que é o versículo 1 ao versículo 5. Os irmãos encontraram? Digo amém? Vamos lá, acompanhe. Eu, o homem exterior, conheci um homem, o homem interior, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo eu, homem exterior, não sei dizer, ou se fora do corpo eu, homem exterior, não sei dizer. Deus sabe, o tal homem, homem interior, foi arrebatado até o terceiro céu. E eu, o homem exterior, conheci o tal homem interior. Se no corpo ou fora do corpo, eu, homem exterior, não sei dizer. Deus sabe. Como ele, homem interior, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícitas ao homem, homem exterior, referir. Desse tal,
homem interior, eu, exterior, me gloriarei, mas de mim mesmo, exterior, eu, o homem exterior, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então nós vemos Paulo, enquanto homem exterior, né, carne, sendo elevado, tendo o seu homem interior, alma e espírito elevado ao paraíso. Até aí, está muito complicado, né? Porque a gente fez uma distinção através de um texto e foi pontuando cada parte. Bem? Então, Paulo, eu até me lembrei agora aqui da outra lição que a gente leu, esse mesmo texto, que Rafael estava falando que, ainda bem que não foi uma mulher, né? Que viu essas coisas, senão, né? Muita gente já saberia como é que ia lá. Brincadeira. O homem interior, ele envolve não só a nossa alma, mas nosso espírito, como Paulo bem coloca nesse texto. Só que a criação, no início, ela era guiada pela alma ou pelo espírito? Antes da queda, era guiada pelo espírito. Pelo espírito. E a alma, depois, atendendo aos desejos da carne, passou a imperar, a ser predominante no ser humano, depois da queda. Entenderam? Então, nosso homem interior, nessa terra, depois da queda, é dominado pela nossa volição. Volta aquele slide aí da imagem do homem, por favor, para a gente acompanhar. Ali, ó, ele está sendo dominado por aquele que está no meio lá, pela vontade e pelas emoções. E é instigado pelo corpo, pelo mundo, vamos dizer assim, a consciência aí que você vê aí, a consciência de mundo, né? Então, hoje nós vivemos nesse tipo de corpo, com este tipo de experiência entre homem interior e homem exterior. É uma batalha, você pode dizer, mas ela é possível de ser vencida dia a dia. Eu convido a você a fazer como o Davi, né? Davi, ele vence um leão, ele vence um urso e ele vence um gigante. E eles três, para nós hoje, é uma ilustração. O leão do inimigo, que nos tenta. O urso do mundo. Você já ouviu falar de abraço de urso? O urso, quando ele dá o abraço, vem as garras de atrás. É para destruir. O mundo, ele vem assim, para destruir. Ele abraça. Você pensa assim, que fofinho, vai me abraçar. Mal sabe das garras que tem atrás. Assim é o mundo, ele vem para nos destruir. E ele venceu o gigante. Quem é o gigante? É o irmão que está ao seu lado? O gigante é o seu eu. É aquilo que está predominante como natureza carnal, natureza humana. Esse é o gigante que você precisa vencer toda manhã. Toda manhã é preciso vencer um gigante. Próximo slide, por favor. Então, nós temos aí, tópico 1, a necessidade de um novo espírito, né, que vença, que esteja predominante sobre o homem, ou sobre as vontades do nosso corpo. E o nosso comentarista, ele traz 5 referências acerca do velho homem. Primeiro, Romanos 6,6, que é sobre o velho homem, que se refere à velha natureza que nós estávamos falando aqui, o gigante que você precisa vencer todo dia. Está escrito em Romanos 6,6, assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, Paulo ele aqui nos fala da velha natureza, essa natureza que nós temos que vencer dia a dia. Efésios 4:24, o novo homem, que é a natureza do homem regenerado,
E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele ainda aí dá a tônica para que nós, enquanto estivermos nessa terra, nós vivamos em novidade de vida. É o homem regenerado, é aquele que aceita a Cristo. Você que foi alcançado pelo Evangelho, você deve viver em verdadeira justiça e santidade. Alguém para ler 2 Coríntios 4,16, que é o homem exterior? Outro para ler Romanos 7,22. Acho que está na leitura, no texto bíblico. Isso. Segunda Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos ou desfalecemos. É isso aí que está aí? Aqui, ó. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, você que está aqui aprendendo da palavra de Deus, você que está aqui adorando ao Senhor, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que depois que você nasce, você começa a desgastar, né? Agora a boa é que você que busca a palavra de Deus, que busca a Deus, adora a Ele, você está sendo renovado dia após dia. Amém? Quando você busca a palavra de Deus, você está sendo renovado. Quando você está em oração, quando você está adorando ao Senhor no templo, você está sendo renovado. E é de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Hoje somos imperfeitos. Hoje falhamos. Hoje decepcionamos. Mas haverá um dia em que você será perfeito, assim como Ele é. Amém? Romanos 7,22, alguém aí para ler? Está no nosso texto bíblico? Pode. Amém. Foi para reforçar aí duas pessoas, né? O homem interior, ele precisa ter prazer aonde? Na lei de Deus. Mas é isso que você vê aí fora? Por isso você está aqui. Você tem prazer na lei de Deus. E você precisa apresentar esta lei aos que estão ao seu redor. Porque é nessa renovação que encontraremos com Ele. Amém? Efésios 3,16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, você, quando está buscando o Senhor, quando você busca na palavra, quando você está aos pés da cruz, você também há de receber poder. Atos 2. Certo? Estavam todos reunidos e, de repente, um vento veemente, né, assoprou e todos foram. Todos foram? Você também. Amém? Louvado seja Deus. Próximo slide. A gente tem estava falando aqui com o ancião de dia, que a gente tem uma tendência a viver assim num regime anarquista. Sem lei, na verdade, né? A lei, ela nos dá um direcionamento, né? Então, por exemplo, no Brasil nós temos a Constituição. Vamos falar sobre a lei que rege no país, a Constituição. A Constituição, ela está lá, tem os seus incisos, tem os seus parágrafos. Se alguém infringir a lei, ela tem punição, não é isso?
o Espírito de Deus, ele nos chama para que a gente possa seguir a lei de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 1, ele diz o quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? E aí, qual é a consequência daqueles que submetem à lei? Será como árvore plantada a ribeiros de água, né? Que dão os seus frutos na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Ou seja, se eu sigo a lei, se eu sigo a lei de Deus, né, eu tenho uma consequência. Entretanto, se eu não sigo, existe uma outra consequência também. A nossa vida ela é baseada em escolhas. Então, quando se fala de novo homem, né, quando você falou ali o que é renovar, é a gente retornar a condição original que Deus nos fez. Através de quê? Através da obediência à lei de Deus. Né? Porque o que nos faz distinguir na sociedade se somos de Deus ou não? São as nossas atitudes. Né? Porque a tendência do homem é sempre ele viver se inclinado para a alma, para os desejos da alma, né? Da carne, não é isso? E dali ele fazer aquilo que infringe a lei, seja a lei do homem, ou seja a lei de Deus, entendeu? Então a gente tem que buscar isso para a nossa vida. É verdade, teve a orientação de Josué, né? Isso, que meditar no livro da lei. Capítulo 1 de Josué. Aí você pode até entender, pensar assim, como algumas pessoas, né, falam. A gente fala da questão da lei de Deus. E aí o irmão falou da questão da anarquia que nossa carne traz, certo? E aí essa pessoa que vive nesse ímpeto, ele vai falar, você diz que Deus é um Deus de liberdade, mas você tem limitações. Não é verdade? Que a pessoa pode falar isso. Você está limitado. Eu mesmo já ouvi, não nessas palavras, mas coisas semelhantes ao evangelizar. E aí você vai entender o seguinte, nós somos livres. Somos livres. A questão você vamos falar assim, numa linguagem matemática, você tem um conjunto chamado universo. Tudo bem aí? Entendido? E você está inserido nele. Dentro daquele conjunto, você é livre. A lei do Senhor traz liberdade. Mas, como na nossa legislação tem direitos, também trazem deveres. Deveres que precisam ser cumpridos. Amém? Voltando aí naquele slide, vamos diferenciar aí questões, características que diferenciam o homem interior e o homem exterior. O outro. Aí, então, diferenças acerca do homem interior em 2 Coríntios 4, 8 ao 18. Tá? Que ficou meio quebradinho ali. Então vamos aí. O homem interior, ele é um vaso de barro. O homem interior, ele é atribulado. Ele fica perplexo, ele pode ser perseguido e ele é abatido. Desculpa, eu troquei aí. É o exterior, tá? Onde se lê interior, leia-se exterior. Amém? Então, o homem exterior, repetindo, é um vaso de barro, atribulado, perplexo, perseguido, abatido. E o homem interior, revestido de poder, enquanto o homem exterior, ele é frágil como um vaso de barro. Tranquilo, enquanto o homem exterior, ele pode estar muitas vezes e anda muitas vezes atribulado. Perseverante, enquanto o homem exterior pode ficar perplexo diante de todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades, as lutas, as pelejas que se levantam. Enquanto o homem exterior fica perplexo, o homem interior, ele é perseverante. Nós vamos vencer. Nós vamos alcançar. Nós vamos romper. Perseverança. Amém? E enquanto o homem exterior, ele pode ficar abatido, o homem
interior, ele é amparado pelo Senhor. Ele é indestrutível, porque ele é eterno. A imagem e semelhança de Deus, o homem interior, ele é eterno. Amém? Daí nós temos uma gloriosa promessa. É o tópico 1.1 aí. Pode pular o slide. O nosso comentarista, ele traz aí uma lembrança à nossa mente de que o ato criativo de Deus, no ato criativo, aí na revista, Deus deu de si mesmo ao homem, soprando nele o fôlego de vida. E aí você vê no quadro, na tela, o homem biológico recebendo um corpo físico, recebendo o psicológico e o teológico que nós citamos no início, nos primeiros slides, que é o corpo, a alma e o espírito, o sopro divino, dando consciência, fé, intuição e comunhão ao homem. Na revista aí, em decorrência disto, o Eterno habilitou a tornar-se um ser espiritual. Apenas o homem, dentre todos os seres criados, é espírito. E isso denota o que está aí no nosso quadro, que o homem ele foi feito como um ser relacional com Deus, através, como nós vimos na lição passada, na questão do relacionamento espírito-espírito. Deus é espírito, e aqueles que são espirituais o adoram em espírito e em verdade. Então, o homem foi feito ser relacional com Deus, tendo semelhança, que está aí as passagens, é João 3:6 e 6:63, tendo relacionamento, que agora nós falamos, e tendo domínio. Já no Gênesis ele fala, domine sobre os peixes, répteis, animais. Então você foi feito para reinar com ele, não distinto dele. Certo? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Está tudo posto nessa recapitulação aqui do nosso comentarista. Aí lá no terceiro ponto aí da revista. No entanto, o ser que fora formado pelas mãos do Criador, para expressar sua imagem, glória e natureza, envolveu-se na queda. Próximo slide. É isso. Depois ele vai esticar um pouquinho aí, porque está meio ruimzinho de ler. Acabou ficando meio ruimzinho de ler. Então, aí, no slide aí, ó, a queda. O espírito ficou sujeitado à alma. A alma sob a esfera do ataque e triunfo satânico, por causa do corpo que torna-se instrumento da alma sob a influência de Satanás. E quais são as consequências? Você tem a morte, separação do homem de Deus, e o espírito em morte, a comunhão é quebrada em todos os pontos. O que quer dizer isso? Você tem uma separação eterna. Você tem uma separação eterna. Ela está se concretizando já para aqueles que foram perdidos no Senhor. O Senhor já voltou. Para aqueles que foram no Senhor, o Senhor também já voltou. Uns para a glória, outros para a separação eterna. Essa é a consequência que a queda nos traz. O próximo slide. E aí, nós temos que a velha criação, está aí no quadro, eu vou lendo aqui para vocês acompanharem. O foco no pecado e na morte era típico da lei. Você vê, como nós falamos aí, a lei ela aponta para o pecado. E, mesmo a forma que era usada na lei para resgatar do pecado, entre aspas, né, na verdade, cobria o pecado, era através de morte. Seja de animais, seja daquele que cometeu o erro.
que fugiu do alvo. Né? O homem natural, na velha criação, ele está distante de Deus. Aí embaixo da cruz está assim, Calvário. Por quê? O Calvário, ele nos traz uma nova criação. Você deixa esse estado da velha natureza, da criação antiga, a velha criação, para uma nova criação, ao qual a graça traz renovação do homem interior e a promessa divina, um novo espírito. Alguém para ler Ezequiel 36, 26. Louvado seja Deus, que no comentarista ele até cita aqui, ó, a gloriosa promessa divina para o homem interior, todavia inclui dar a ele um novo espírito. Louvado seja Deus. Vos darei um coração de carne. Porém em vós um novo espírito. E aí vem a nossa pergunta aí no próximo slide, entrando no tópico 1, 2. Como o novo... Pois não. Isso. Com certeza. Então, ele cita aí o versículo seguinte, em que esse mesmo Espírito nos levará à obediência ao Senhor. Então, como o novo Espírito é implantado no homem? Próximo slide. Pela mortificação das obras do corpo. Esse é o grande embate da natureza humana, a mortificação das obras do corpo. Eu sei aí, na nossa atual conjuntura, essa imagem aí é pura ostentação, né? Você olha assim, isso lá em casa, né? Louvado seja Deus. O nosso comentarista ele fala que a Escritura é clara ao mencionar as obras do corpo, o corpo físico. Próximo slide. E aí eu venho com uma pergunta. Os instintos naturais do homem são pecaminosos? Todos os instintos naturais do homem são pecaminosos? Por exemplo, o instinto de sobrevivência é pecaminoso? Sim ou não? Abra a boca, pode falar. Tenha medo não, eu não vou, não é prova não. É isso que eu queria ouvir. Apesar de nós entendermos que a obra da carne, né, ela é pecaminosa, nós temos instintos, reações que são automáticas. Você está lá dirigindo, aparece alguém na sua frente, ou tu simplesmente olha e fala assim, entrega. Né? Não, você dá aquela virada, aquela, né? Virada santa. Ainda chama de atribulado, né? Vamos lá. Se não, quais feitos do corpo manifestados na carne precisam ser anulados? Próximo slide. A resposta está aí, ó. Gálatas 5, 20. As obras da carne. Tá bem pequenininho, ficou bem pequenininho aí, meu Deus. Vou ler aqui. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Isso aí é um resumo, né, porque tem muitas coisas derivadas dessas obras aí.
Mas aí está englobando bastante aquelas atitudes nossas que nossas, uxa, né, ficou forte agora, né? Que nos separam de Deus. Né? Quem nunca se irou? Mas aí, né, Paulo já dá um adendo, ó, irai-vos, mas não. Então você pode se irar, calma, fica tranquilo. Você pode se irar. Você não pode pecar. Né? Ninguém é de ferro. Vamos lá. Aí, cadê o slide? O nosso amado ali separou o versículo para a gente. 5:21. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo, ele traz aí enfaticamente, as obras da carne, elas continuam, a listagem nos mostra aquilo que nos traz separação eterna. Esses que cometem tais atos não herdarão o reino dos céus. É fato. É algo inegociável. E aí eu pergunto, então, o que podemos fazer, como está aí no tópico 1, 2? Próximo slide. Enchendo-os do Espírito. Buscando ser cheios do Espírito Santo. Aqui o comentarista ele traz que Paulo ensinou à igreja de Éfeso que o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. O 1.3, ele fala da aquisição do conhecimento espiritual. Além de você ser cheio, como eu vou ser cheio? Através da aquisição do conhecimento espiritual. Nós falamos na lição passada, e aí essa lição é inevitável voltar, né, à questão do que o pastor Djalma, hoje PhD de Harvard, trouxe sobre a questão da inteligência espiritual. Entendeu? Você pode desenvolver mais do que você já vive. Né? A aquisição do conhecimento espiritual... Ixi, o microfone chega aí. Não, nada pessoal. Nada pessoal. Próximo slide. O homem interior ele precisa renovar-se, fortalecer-se e amadurecer. E aí alguns pastores podem até dar aquela respirada funda, né? Porque nunca nessas décadas e esse século, né? Nessas décadas e século, se viu tanta gente imatura, espiritualmente falando. Paulo ele até alerta daqueles que são levados em roda por tantas heresias. Ventos de doutrina, desigrejados, né? E outros como judaizantes. Eu conheci um pastor que ele foi convidado para pregar na igreja e falou, nós vamos ter uma entrada lá. Você vai precisar só... nós vamos fornecer uma veste para você entrar a caráter, só para... Ele pensou assim, vai entrar uma bandeira, eu vou entrar de luva branca e tal. Ficou todo. Quando ele chegou lá, o pessoal, ele olhou assim, a porta da igreja tinha um umbral enorme, pintado de vermelho. E aí, já vinha a pessoa trazendo para ele, todo sorridente, todo alegre, uma estola sacerdotal. Pode vestir, varão, a gente pegou aqui, está num tamanho legal para você e tal. Aí ele, estamos voltando, não ao evangelho, mas sim à era da lei? Porque eles estavam fazendo todo um evento, mas com um simbolismo que já se foi. Hoje, o sumo sacerdote está sentado ao lado do rei. Você glorifica o Senhor por isso? O nosso profeta maior, ele está sentado do lado do rei. Hoje o nosso sumo sacerdote é o Senhor, que fez o sacrifício perfeito. Então não tem necessidade mais
Tudo bem, se fosse uma peça é outra coisa, um teatro. É, exatamente. A glória de Cristo está na cruz, não em ser levantado, como os homens queriam. Certo? Então, a aquisição do conhecimento espiritual, ela vem. Nós aqui, nós temos Slavec, nós temos Fogo para o Brasil. Você quer ser cheio? Fogo para o Brasil. Temos eventos destacados, como, por exemplo, nessa final de semana, a Vigília da Resposta. Nós temos a nossa IBD, o Alicerçado. A gente está bem servido. Culto da Palavra. Quem estava aí na segunda-feira? E foi agraciado. Né? Então, a aquisição do conhecimento espiritual está acessível a todos, principalmente pela palavra, que levou séculos, anos, para que, milênios até, né? Para que ela chegasse à sua mão e você pudesse folhear com tanta tranquilidade, serenidade no olhar. Porque há países em que a pessoa lê um versículo e vai embora, porque só tem aquela Bíblia. E ela faz aquilo com amor, com carinho. Porque ela sabe que amanhã ela não vai poder repetir aquele versículo. É ler, guardar no coração, para nunca mais pecar. Bem? Próximo slide. E aí eu venho com mais uma pergunta aí, já que algumas perguntas hoje foram poucas, né? Semana passada o pessoal aproveitou. Acho que o pessoal gastou as perguntas de hoje na aula passada. São frutos ou fruto? Sem olhar, sem colar. Quando você vai pesquisar essas imagens, você ainda vê muita, mas muita imagem escrito frutos. E não são frutos, mas sim um único fruto. Por que, irmão, não são frutos? Porque o fruto, ele é o resultado de uma semeadura. Você semeia, rega, cuida, e daqui a pouco você tem o fruto. O fruto, as bênçãos são resultados do que você faz com o fruto. Então, o fruto do Espírito, ele está aí como... ficou meio pequena essa imagem aí, vamos lá. Você pode sempre expressar, ou quer dizer, ilustrar, como uma laranja ou uma tangerina com 9 gomos. Tá? Que são as características desse fruto. Está em Gálatas 5, 22. Ele é listado logo após as obras da carne. Parece até que eu estou falando aqui de comida fitness, né? Você começa falando de uma carninha, um bifinho, daqui a pouco você começa a falar de uma fruta, daqui a pouco vamos entrar num legume, né? Vamos lá. As virtudes do fruto do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Só nesses 9 aí, eu tenho certeza que muita gente aí deu uma respirada fundo, pensou bem, falou, Senhor, general. Porque se você olha para a semana que se passou, você certamente falará, eu tenho que buscar mais. Mas isso faz parte da aquisição de conhecimento espiritual, o fruto do Espírito. Aí na sua revista, terceiro parágrafo do tópico 1, 2, 3. O conhecimento da verdade é um privilégio daqueles que receberam do Senhor um novo Espírito e a verdade absoluta, que é Cristo. Quando você tem Cristo,
esse fruto pode, sim, com certeza, ser desenvolvido. Não estou dizendo aqui que a pessoa vai sair daqui flutuando, não, estou zen, agora a semana que me aguarde, não é eu que aguarde a semana, né? Mas, quando você tem Cristo no coração, você busca o Senhor, e a aquisição, adquirir o conhecimento espiritual, a sua vida já não é mais a mesma. Não será mais. Amém? O próximo slide. Tópico 2. Agora a gente vai falar de um novo coração. Esse até está saudável, né? Alexandre aí que me corrija. Porque tem coração que está com umas capinhas a mais aí. É uma representação aí 3D. O Strong, que é o escritor das citações de palavras em hebraico, grego, ele traz, na sua concordância, o significado da palavra coração. A palavra coração, próximo slide aí, leb, no hebraico, e cardia, no grego, ele, na verdade, é uma forma de expressão hebraica para a nossa alma, que é a sede das emoções, o intelecto, a mente, o ser interior. Então, quando o Salomão ele fala que você deve guardar o seu coração, ele está... Nós falamos isso na semana passada um pouquinho, né? Ele está alertando para que você cuide daquilo que está na sua mente. E Cristo ele até fala, quando a sua visão, né, ele aponta na questão da mente usando a visão, quando nos seus olhos há luz, todo o seu corpo será também. Mas quando não, quão profundas trevas se levantam. Por quê? Porque você não tem uma mente sadia. Certo? Então, quando você quando ele fala guarde o seu coração, ele fala disso, guardar a sede das suas emoções, guardar o seu intelecto, guardar aquilo que você é interiormente, o homem interior. Deus ele cuida do ser feito à sua imagem e semelhança com amor incomparável e eterno. Em razão disto, nas palavras proféticas de Ezequiel, ele deseja realizar no homem interior uma verdadeira cirurgia espiritual, que é quando nós lemos aí Ezequiel 36, 25, 26, até citando também, nosso irmão leu ali, 27. Entendeu? É uma cirurgia. E aí, no próximo slide, nós vamos extrapolar essa visão somente da cirurgia. Por quê? Porque temos Davi clamando por renovação. Davi, no Salmo 51, 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Aí, nesse verso, o verbo traduzido por criar é o mesmo empregado em Gênesis 1:1. Bará. É quando você não transforma exatamente. Na verdade, quando você fala de bara, é fazer algo do nada. Bara é fazer algo do nada. Ou seja, Davi ele pede que o Senhor, do nada, traga um novo coração. Um coração sem pecado, sem mácula, um coração sem inveja, porque ele invejou a mulher do outro, né, e foi confrontado por isso. Então, ele traz esse conceito para nós. Ele quer que o seu coração seja um coração, a partir de hoje, um coração totalmente voltado para Deus, que não olha para a direita nem para a esquerda. Um espírito reto, íntegro, sem desvio,
É um grande desafio para muitos hoje. Porque hoje nós temos a corrupção no geral, nós temos a instigação no mundo como um todo. Eu já citei aqui uma vez, quando eu comecei a trabalhar onde eu estou, uma das primeiras palavras de uma das pessoas que soube que eu era cristão, falou assim: ah, você é crente, né? Eu quero ver daqui a um ano, onde você vai estar. Já tem uns 15 anos, eu estou por ali ainda, firme e forte, tendo gente me procurando para orar. Espírito reto. Porque o ambiente todo tem para que eu desvie. Tem todo tipo de gente onde eu trabalho. E olha que só a graça. Enfim, eu sei que não é diferente do que você vive no seu dia a dia. Porque o mundo, como eu falei, está como o urso tentando te abraçar e destruir. Não é verdade? Então, Davi ele pede um coração que não se desvie mais. Porque o que ele fez, não tinha mais como resolver. Pela lei, é a morte. Né? Próximo slide. Coração aliançado. O profeta anunciou que a derradeira aliança que o Senhor estabeleceria com os homens seria escrita em seus? Ou seja, na sua mente deve estar gravado. Inclusive, o nosso pastor presidente, ele trouxe um desafio para que nossa mente esteja com um foco muito bem gravado. Mateus 6, 33. Você pode citar aí? Buscai primeiro. São acrescentadas. Então, um coração aliançado, é isso. Você gravar na sua mente a lei do Senhor, para que você tenha um norte no seu dia a dia. O salmista ele fala ainda assim: põe um hino de louvor nos meus lábios. O que é isso? Um hino de louvor, a música, como nosso pastor Rafael fala, ela acalma, ela dá alento. Quantas vezes você está num transporte e de repente vem aquela música na sua mente e você sai daquele, assim, na sua mente, né? Você se desliga do ambiente de opressão, de problema, de dificuldade e se liga com Deus. Vem um louvor através da adoração a Deus. Então é isso, um coração aliançado com o Senhor. A aliança gravada na sua mente. Sim, através da retidão. Você tendo essa parte trabalhada na sua mente, no seu coração, vamos colocar assim como o comentarista põe, você vai estar blindado contra as astutas ciladas. E aí vamos arremeter a Efésios 6, a armadura. Né? Toda uma proteção para que você tenha um coração aliançado com o Senhor. O próximo slide. Coração unificado. Uma das grandes e significantes marcas da verdadeira igreja foi descrita por Lucas. E era o coração e a alma dos que criam. Atos 4, 32. Eu até brinco aqui no meu círculo de amigos que eu uso algumas técnicas para memorizar algumas coisas. E aí você vê aí no coração, está escrito o quê? Somos? Então, e aí, quando eu olhei para isso, me lembrei dessa questão, que eu fui fazer uma prova que falava sobre
os princípios inegociáveis da ADVEC. E aí eu uso o que a gente chama de mnemônico. É uma palavra que vai te lembrar de outra. E aí, de repente, pode ser interessante aqui para você gravar. Às vezes, eu nunca gravei, eu sempre erro eu esqueço uma letra, uma palavra, eu troco a palavra, mas o sentido eu acho que é próximo. Ok. Eu uso pavô. E aí você pode pensar em pavão, pavuna, né? Mas a palavra vai te lembrar da palavra, da autoridade, da visão e da unidade. Quando você tem um coração unificado, você tem a marca de Cristo em sua vida. E aí, aquilo que você, em alguns momentos, pode julgar como seu próprio, você consegue compartilhar. Sei lá, alguém aí não está lá comendo uma batata frita, alguém põe a mão, só falta enfiar a faca. Mas quando você tem um coração unificado, esse simples exemplo faz você deixar. Muitas coisas na nossa vida, às vezes é melhor você deixar ir do que fazer questão. Deixar acontecer. Por quê? Porque está no controle de Deus. Todas as coisas. Nós citamos aqui todas essas coisas. Isso denota total entrega. Total entrega. Não, mas isso não pode ser desse jeito. Eu tenho que ter controle, não pode, não. E a entrega está onde? E a entrega está onde? Um coração unificado com Deus. Quando você é um com o Senhor, você entende que tem coisas que é melhor ir, porque certamente, lá na frente, você vai ver voltar. De que vai adiantar eu dizer que estou discipulando se eu chego para o meu discipulado e falo assim, olha, tu não pode fazer isso mais não. Senão amanhã tu vai para o inferno. Que isso? Se eu tenho um coração aliançado com o Senhor e quero viver a comunhão com este que eu estou discipulando, eu oriento ele. Olha, a melhor maneira de fazer, de você viver, é assim. E se amanhã você vê que ele não fez, você não joga ele no inferno, não. Porque o seu coração está aliançado com o Senhor, você é um com o Senhor. O Senhor, ele não odeia o pecador. Ele odeia o quê? O pecado. Porque enquanto há vida, há esperança. Então, o coração unificado com o Senhor, ele é um coração esperançoso. De quê? De que vai se encontrar com o Senhor nos ares. De que, enquanto estiver na terra, o Senhor tem cuidado de ti. E de que aquele meu próximo, ele tem esperança enquanto está vivo. Então, enquanto está vivo, persevera. Fulano, não te vi no culto. Você quer que eu vá te buscar no dia tal? A gente se encontra aí, marca um ponto de encontro e nós vamos adorar a Deus. Vamos ouvir uma palavra transformadora. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Né? Um coração unificado com o Senhor. Finalizando, então, nós vamos para os resultados da renovação do homem interior. Primeiro, as dificuldades serão oportunidades de mais experiências com Deus. Lembre-se, o homem interior ele é perseverante. Inclusive, eu recebi uma indicação de um livro que fala sobre oportunidades disfarçadas. É aquilo que você vê como dificuldade, de repente é uma oportunidade de você crescer. Aí você olha a dificuldade, a primeira dificuldade, não, deixa para, não quero. Você sabe, por acaso, se aquilo não, atrás daquela dificuldade não tem uma grande oportunidade? Pense comigo hoje. Segundo, sua fé será aumentada para suportar mais aflições. Irmão, o que é isso que você está dizendo?
Vai ter mais aflição. Ué, você já está no céu, crente? Hein? Está no céu? Então, no mundo, mas tenha bom ânimo. As aflições, aqui, ó, não fica criando um mundo cor-de-rosa, um mundo arco-íris, não. Aqui é real. No mundo você tem aflição. É mentiroso a gente dizer aqui, a partir de amanhã não tem mais prova, glória a Deus. Tem sim. Cada dia surge uma prova aí conforme a sua cruz. Mas você precisa ter bom ânimo, porque o Senhor, Ele é contigo. E nessa busca na renovação, o crente que tem o seu homem interior renovado, ele tem a certeza de que a sua fé vai ser aumentada. Quando se fala de tem de bom ânimo, né? Ele está vinculado a uma palavra chamada de entusiasmo. E o entusiasmo, a etimologia da palavra entusiasmo é em Theos, é em Deus, né? Então, ou seja, toda pessoa que estiver entusiasmada, ela está cheia de Deus, porque só cheio de Deus consegue vencer isso, né? Então, é legal isso, né? Então, quando ele fala tem de bom ânimo, é assim, ó, tenha entusiasmo. E aí, como é que eu venço isso? Tenha Deus na sua vida que você vence, né? Amém? Entusiasmo, tenha Deus. Terceiro, verás o amanhã com confiança em Deus, que cuida de você. Quem cuida de mim? Quem cuida de ti? Então Deus velará por ti. Tenha essa confiança. Pode estar a fornalha acesa 7 vezes mais. Mas quem cuida de você é aquele que não dormita. Ele não dorme. Ele cuida de você. Amém? Você estará sendo treinado para ajudar os outros que estão passando também por aflições. Olha aí o exemplo. Está com dificuldade. Daqui a pouco você fala, ô irmão, eu já passei por isso. Fica tranquilo. Isso é só um processo, isso vai passar. Creia. O seu homem interior, o seu eu interior, precisa ter este amadurecimento. Certo? Que o Senhor possa abençoar você nesta manhã. Eu quero deixar aqui para você, como está aí na nossa leitura, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em... Então, a nossa renovação ela deve ser diária. O nosso corpo deve revigorar-se diariamente. O nosso homem interior precisa de constante renovação para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritualmente, conforme nos orienta a palavra de Deus. A renovação deve ocorrer de dia em dia. É no dia a dia. Não é só no domingo, não é só numa segunda, mas todo dia. Todo dia. E não é local somente. É em todo lugar, em todo o tempo. Nosso pastor aqui, ele fala, Deus é bom o tempo todo. E porque nós queremos somente aquela renovação naquele momento. Nós precisamos viver isso o tempo todo. Cristo ele falou aos fariseus que meu Pai trabalha até agora. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando na sua vida. Você crê? Então saiba, no dia a dia, você não precisa desfalecer, mas sim ser perseverante. Ter o seu eu interior, o seu homem interior, cada dia renovado. Que o Senhor te abençoe. Vamos